Ando devagar, o que já tive pressa, e levo esse sorriso. Bom dia para você que está me ouvindo, gente. Eu sou o Darcio Cavallini, mais uma vez estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiros Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver. Você que está me ouvindo na rádio aí, deixa eu pegar aqui um exemplar, né? Eu tô também no Facebook, ao vivo e a cores, se você quiser me ver, essa cara linda que eu tô aqui. No Facebook, entra aí, Facebook do Instituto Biosegredo, que aí eu vou mostrar uma novidade para você, saindo do forno, tá aqui, da boca do forno. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Consegui, pronto, tá aqui para mostrar para vocês. O meu novo livro, Biotoque, isso mesmo, A Cura pelas Mãos. Esse livro é editado pela editora Oficina das Letras, da minha querida amiga Idalina querida, que me presenteou com essa edição maravilhosa. A capa lembra um pouquinho, faz um pouco de referência, né, ao livro da apometria, porque é uma sequência de livros. Já terminei um outro que ela está editando, que é um trabalho que vai se chamar Apometria e Psiquiatria, né, abordando os temas da psiquiatria, o Código Internacional de Doença da Psiquiatria. A gente explica como funciona, na verdade, o processo de depressão, de esquizofrenia, do lado do espírito, né? Julianinha, beijo no coração, o Mihari também, Vanessa Andrade, todo mundo aí já ligado na fita. Então, quem quiser, entra em contato lá no Instituto Biosegredo. O telefone lá em Itatiba, onde eu estou, né? 4524-8154. 4524-8154. E também tem o WhatsApp lá, que vocês podem falar com a Luciana, 93806-3150 e deu tilt. 3154. Tô ficando velho. Muito feliz porque terminamos uma nova turma ontem aqui em São Paulo, de formação de bioterapeutas, que é o curso que hoje eu ministro em 8 meses, um encontro mensal, um final de semana, sábado e domingo, onde eu ensino todas as técnicas que eu sei e que eu aprendi, né, ao longo da minha vida. Um curso muito prático para você aprender espiritualidade sem religiosidade. É um curso que nem apostila tem, porque ele é muito prático mesmo. E você aprende tudo que eu sei, apometria, a mesa quantiônica, fazer as leituras, fazer consultas, se tornar um profissional. Porque o curso é reconhecido pela ABRAT. Você ganha a chave da ABRAT e pode se registrar na ABRAT e se tornar um profissional terapeuta se quiser. Mas se não quiser, é um curso transformador para a sua vida. E tem uma nova turma agora começando aqui em julho, em São Paulo. É isso mesmo. Se você quiser mais informações sobre essa turma de julho, corra, se inscreva, porque são poucas vagas. Liga lá em Itatiba, 4524-8154, ou passa um e-mail para mim aqui, darcio@institutobiosegredo.com.br, darcio@institutobiosegredo.com.br. Terei muito prazer em te atender. Eu vou falar um pouquinho hoje do corpo e da alma. Isso mesmo, viu, Jean, meu amigo que está aí na técnica, deixando tudo redondinho, continua firme, forte, sacudido, sem brinquinho. Então nós vamos falar o quanto a gente aprende, na verdade, o que você vem fazer aqui, como a gente faz, né? Porque todo mundo sabe que a gente vem para cá para uma experiência, né? Aqueles que não têm um conhecimento mais profundo de espiritualidade, em especial espiritualidade sem religião, não conseguem entender como é que funciona a vida depois que termina o corpo físico, porque a vida continua, né? Morre o corpo físico, que é matéria que fica aqui na Terra. E por que nós precisamos de um corpo físico, se nós somos um espírito, não é? E a gente aprende através do espírito e vem aqui para evoluir espiritualmente e não fisicamente, né? Bom, é muito simples. Se você for para o fundo do mar,
você vai precisar de um escafandro. Sabe o que é escafandro? Aquela roupa especial para você respirar, porque senão você vai morrer, né? Então, nós, espírito, essência, não temos condições de nos manifestar na terceira dimensão, que é aqui, porque precisamos estar condensado na matéria pertinente ao meio, né? Ao sistema biológico do planeta. Então, o corpo físico é o que nos serve para nos manifestar aqui no nosso aprendizado espiritual. E o que as pessoas não compreendem é que, como nós somos iludidos, né, imaginando que somos gente, e nós não somos gente, nós não somos humanos, nós estamos humanos. Todo mundo confunde e fica prestando atenção só no corpo, mas o que eu quero abordar aqui é exatamente esclarecer essa dúvida. A gente passa a vida toda tentando entender o corpo humano, tentando esclarecer e aprender através do uso do corpo humano. E como é que funciona isso? É muito simples. Você nasce, você já começa aprendendo quando desliga o cordão umbilical e você se torna independente, ou seja, sai da barriguinha da sua mãe, não está gostoso lá, na aguinha quentinha e tal, você recebe alimento, não precisa fazer nada, né? Quando você corta o cordão umbilical, você já precisa começar, e já faz, né, instintivamente, porque vem sem manual de instruções, mas você instintivamente já vai procurar lá o seio da mãe, o bico, e chupa. E quem é que te ensinou a chupar o seio da mãe? Não é? Isso vem sem manual de instruções. É porque você já tem essa informação. Quem tem? A alma. Porque a própria alma é que construiu esse corpo. Se fecundou o óvulo no espermatozoide e se criou a primeira célula. Essa primeira célula é você. Está contido ali toda a inteligência, todo o manual de instrução, todo o projeto que você precisa para construir seu corpo físico, que é o que você faz. Nasce a primeira célula, que passa a informação para a segunda, para a terceira, para a quarta, etc. Nasce o coração e daí vai se formando os órgãos e forma o corpo físico. E chega um momento que você sai fora desse seu habitat natural e vai se expor para a terceira dimensão. Porque até então, no feto, você não está tão exposto. É tua mãe que cuida de tudo. É ela que precisa se cuidar, né? Então, mas você já sai e já vem com o instinto de chupar o bico para sobreviver. Tá certo? Você aprende, então, você começa nos primeiros movimentos da sua vida, você começa a aprender a manter esse corpo físico que é a sua experiência. Você aprende a respirar, por exemplo, porque lá dentro da barriga da sua mãe você não respira, lá você está no meio, está na água lá, né? Tá certo? Você aprende a respirar. Você aprende a chorar, que é para se manifestar, para dizer, olha, eu estou com fome. Você aprende a fazer cocô, xixi, porque o corpo não faz isso lá na barriga da sua mãe, não faz, né? Então você saiu, você começa a fazer. E assim vai, né? Aí você aprende a sorrir, você aprende a olhar para as pessoas, já administra a sua visão física, começa a direcionar seus olhos e tal, né? E aí você começa naquele avanço, né? Começa a ensaiar os primeiros gritos, que é a fala, começa a ensaiar os primeiros movimentos no sentido de aprender a andar, ficar de pé, né? E ninguém te ensina isso, não tem como ensinar, é você que aprende. E como é que você aprende? Porque você vem com esse instinto de usar o corpo físico na manifestação da terceira dimensão, para ter, através das emoções que você vai vivenciar, experimentar, fazer o seu desenvolvimento espiritual, crescer como espírito, evoluir como espírito, porque isso é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, e essa Terra Escola nos serve exatamente para isso. Então, o problema todo é que enquanto a gente é criança e não tem muita informação, a gente faz tudo direitinho. E a gente vai cumprindo esse papel de aprender através do corpo, aprendendo a usar o corpo, exatamente dentro daquele projeto que você fez. Acontece que também chega um momento em que você começa a desenvolver a sua capacidade de pensar e ter opiniões, né?
E aí começa o problema, porque você começa a construir o seu ego. E o problema se agrava porque você começa a receber informações de fora. Então começa a receber já na própria família as informações do medo de tudo. Começa a ter temência a Deus, porque tinha ensinado que Deus é um outro cara que está longe de você, etc. Né? E mesmo assim você continua aprendendo a usar o corpo, porque você começa então a aprender a decodificar os seus sentimentos, coisa que você, até os 3, 4 anos de idade, você simplesmente sente e você faz. Não passa pela tua cabeça, não passa pelo crivo da sua razão. Você simplesmente sente vontade de fazer uma coisa, você simplesmente faz. Né? Aí você já começa a evoluir, começa a entender e começa a querer usar o cérebro, e você precisa aprender, e você aprende. Então você começa a pensar, decodificar aquilo que você sente, e começa a interpretar. Então você está começando a fazer uso do seu cérebro. E a vida vai seguindo, né? E aí você tem que aprender a correr. Aí você começa a receber os primeiros ensinamentos para se alfabetizar, mas você já aprendeu a falar, porque você já balbucia as suas palavras, você já se comunica, você já conta historinha, né? Ou seja, você começa a contar para as pessoas que estão ao seu redor aquelas histórias que você vivencia, que seu pai e sua mãe acham que são imaginação da sua parte, e que o médico, o psiquiatra chamaria de alucinação, né? Você simplesmente conta aquilo que você está vivenciando na 4ª dimensão com muita naturalidade. Conta a história dos amiguinhos invisíveis, enfim, você conta um monte de coisa. E aí você começa então a desenvolver a sua parte racional, sempre trabalhando na ideia de desenvolver o aprendizado com o corpo físico. Então você começa a gravar os símbolos, né, que são as letras para poder se alfabetizar, e você grava A, B, C, D, né, depois o B, C, D, né, enfim, e você começa a formar as palavras, das palavras você começa a fazer leitura, da leitura você começa a formar então as histórias, começa a aprender matemática, geografia, ciências, começa a tomar conhecimento das outras coisas que estão mais distantes do seu mundo, que está ali fechado em 4 paredes, que é dentro da sua casa com a sua família. E você vai exercitando o corpo. Aí você começa a ter incentivo pelas brincadeiras que você fazia da sua parte lúdica, né? Você começa a desenvolver isso com mais intensidade através de esportes. Você começa a aprender a jogar bola, aprender a pular amarelinha, né? Enfim, essas brincadeiras todas. Começa a aprender a andar de bicicleta, onde você vai tentar desenvolver melhor a sua sensação de equilíbrio, né? E está sempre ali aprendendo como espírito a usar esse corpo em seu benefício para os aprendizados. E aí vai chegando a puberdade, então você já começa a desenvolver a sua libido, né? Começa já a desenvolver aquele sentido de atração pelo outro, né? Então você não presta mais atenção em você, já começa a olhar o outro e começa a desenvolver mesmo, né? Então aí vem as primeiras manifestações da relação que nós achamos que é amor pelo próximo, né? Afetividade, o namoradinho, tem a ilusão do namoradinho com 6, 8 anos de idade já lá na escola, que é aquele seu amiguinho que você gosta mais, etc. Você já está desenvolvendo a outra parte, está se preparando para se tornar adulto. E aí vem a puberdade. Com a puberdade você acaba desenvolvendo o senso de crítica, né? Ou seja, você começa a prestar atenção naquilo que te serve e começa a se revoltar com o que estão te ensinando, mas você não sabe disso. Você se revolta, nem sabe por quê. Mas você já começou os processos de namoradinho, então já começa a libido a se desenvolver, né? E você está aprendendo a usar o corpo, vai começar a aprender então a sua sexualidade. Por quê? Porque lá pelos 20 anos de idade, você vai precisar fazer uso dessa sexualidade para poder desenvolver o projeto de família. Sem isso você não vai desenvolver o projeto de família. Então você começa a prestar atenção no seu corpo, né? E você começa a fazer uso do corpo na parte amorosa, libidinosa, etc.
da libido, não libidinosa, porque é outra coisa. Enfim, da libido, né? E aí, você de repente se envolve com alguém, seja do mesmo sexo ou não, enfim, hoje em dia está muito natural isso, né? E você começa a aprender, então, a tentar atingir o orgasmo, que já é uma outra fase da libido, né? E aí, a procriação, etc. E aí você aprende, então, você já se tornou um esportista, você faz coisas que você já se adaptou a um determinado esporte, ou você faz corrida, você, enfim, né? Aí você vai aprender a dirigir, que é para desenvolver, enfim, porque você tem que se locomover, e você continua aprendendo. Aí você casa, você tem que aprender a deixar de ser o cara que é sozinho e abrir mão da sua individualidade, né? Para começar a compartilhar com o outro. Começa então lá na mistura de calcinha com cueca na mesma gaveta, começa um outro aprendizado, e que você tem que desenvolver o aprendizado através desse corpo físico, aprender a respeitar o próximo, né? Perder literalmente a sua privacidade. E aí vem os filhos, você tem que aprender a como lidar com isso para ser pai, deixar de usar um pouco a libido, porque a mulher já não aceita tanto, porque a mulher, né, deixa de ser mulher por um período e vira mãe. Enfim. E o interessante é que não para nunca esse aprendizado. Porque aí quando chega lá a partir dos 60 anos de idade, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque já faz 12 anos que eu passei pelos 60, né? Você começa a perceber então a limitação do seu corpo, né? Então você começa a aprender a usar o corpo de forma diferente, com pouca energia física, pouca musculatura e muito mais a parte intelectual. Só que a diferença é que quando você começou lá na puberdade, você estava desenvolvendo a parte racional e intelectual, que era para aprender a lidar com todo o mecanismo do corpo físico. E aí quando você vai envelhecendo, que você vai perdendo a vitalidade do corpo físico, né? Você vai perdendo a elasticidade da musculatura, você vai perdendo aquela força física que você tinha. Então você tem que ser mais inteligente, usar a sua inteligência e começar a adequar o uso do seu corpo ao seu aprendizado. E você volta então para a infância, quando você estava lá aprendendo a usar o corpo de forma moderada, dentro dos seus limites. Por exemplo, você não sabia andar, né? Então você devagarinho foi andando, você foi aprendendo a andar de bicicleta devagar, respeitando o corpo. Coisa que você não fez no período da puberdade até a sua fase de adulta, porque você abusa do seu corpo. Você bebe demais, você fuma, você não dorme, passa a noite sem dormir na balada, enfim, porque não cuida do corpo. E aí quando você vai envelhecendo, você volta a ter esse aprendizado de cuidar do corpo de novo. E é interessante que aí na velhice, naturalmente, sem você ter nenhum outro tipo de interesse, mesmo se você seja um católico que não liga muito para os assuntos de espiritualidade, você vai começar a se ligar na espiritualidade. Sabe por quê? Não tem mais como você fazer muita força ou esforço pelo seu corpo físico. Então tudo que você quiser conquistar a partir daí tem que ser através da inteligência, dosando a quantidade de hormônio físico que você vai usar, porque você não pode simplesmente gastar o corpo. Então é quando você começa a usar mais o seu hemisfério direito do cérebro para aprender alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é que você que é mais jovem, que ainda não chegou nos 70, ou você que chegou nos 70 também, está muito mais fácil de aprender esse processo de se desenvolver espiritualmente aqui na Terra. Não estando muito ligado, porque hoje, aos 70 anos de idade, eu que joguei muito futebol, enfim, né? Era apaixonado pelo futebol, porque jogava, enfim. Ontem eu nem assisti o jogo do Brasil, sabe? Não me interessou, eu estava fazendo outra coisa, estava dando aula. Sou muito mais feliz. Então os valores mudam. Os valores mudam não porque você fica gagal, porque não. É porque simplesmente as coisas que você tinha que conquistar, você não precisa mais. Porque é uma das coisas que você aprende na velhice. Você tem que valorizar o que você tem,
Por essa razão você dosa o uso do corpo físico, da massa física, e usa muito mais os seus sentimentos. Usa muito mais a sua emoção equilibradamente, sem paixões. Isso é ruim? Não, isso é ótimo, é excelente. E você pode, é o que eu estou querendo dizer para você, aprender a usar isso com a qualidade da sabedoria da velhice, quando você ainda tem toda a energia no corpo da juventude. E como faz isso? É aprender a viver como espírito e não como ser humano, não como gente, não essa massa física que você tem, esse culto pelo corpo, enfim, o cara sarado. Isso é ruim? Não, é bom. Tudo que é ruim é o exagero, né? Como você pode fazer isso? Experimenta entrar no nosso site. Aliás, eu tenho um canal no YouTube agora. Você pode procurar por Biosegredo. É um canal no YouTube onde eu estou dando muitas dicas lá, fazendo muitos filmes, muita coisa interessante. E basta você entrar no YouTube e se inscrever. Assiste lá alguma coisa, se você gostar, compartilha com os amigos, que é muito legal. Ô Vadiclei, quanto tempo, beijo para você, Danilo Rebelo, Paulo Beni, muita gente aí, Isaura, enfim. E uma das formas é fazer o nosso curso. Eu lembro que nós vamos ter 2 turmas iniciando agora ainda este ano, né? Uma turma agora em... Juliana, gratidão pelos grandes aprendizados. Gratidão a você que está me ensinando muito. Enfim, vamos ter uma turma em julho, começa em julho aqui em São Paulo, muito fácil de fazer, né? O curso. E deixa eu ver se eu pego aqui o telefone da Shirley, não sei se eu consigo aqui, vamos ver. E outra turma nós vamos começar em outubro. Outubro nós vamos começar lá em Itatiba uma turma nova para você fazer o curso de formação de bioterapeuta. Esse curso que eu ensino a fazer tudo, né? Tá aqui o curso de São Paulo, você pode falar com a Shirley, que é ela que organiza o curso. É 98264 6923. 98264 6923. Esse é o curso de São Paulo que inicia em julho, ainda tem algumas vagas. E o outro curso é lá em Itatiba, 93806-3451. Você pode se inscrever para fazer o curso, né? Estou fazendo uma turma em São José, enfim, e o nosso tempo acabou. O Jean não fala nada, ele também fica adiantando o relógio, ele adianta o relógio, viu? Bom passar rápido, é isso aí. Bonitinha, você que está me vendo de longe, acha que está longe de mim, está totalmente enganada, viu? Não aprendeu nada. Está mais próxima de mim do que você imagina. Beijo no seu coração, eu fui,